Olá, eu sou a Suzilane, analista contábil da Contabilidade Geral do Estado de Rondônia. O nosso vídeo de hoje vai ser para falar sobre a demonstração de fluxo de caixa. Esse vídeo tem um intuito de ensinar como preenchê-lo. Aqui a gente não vai dar conceitualização, e sim demonstrar como que a gente preenche, quais são os documentos necessários para fazer uma conferência e a elaboração desse demonstrativo. Mas para a gente começar, a gente precisa entender que a demonstração de fluxo de caixa, nela, vai estar demonstrado, né, todas as minhas entradas e as saídas de caixa equivalente de caixa. E a gente consegue visualizar as fontes de geração de caixa e de consumo, né? A gente consegue visualizar isso. Nos filtros que a gente for aplicar, a gente também vai ter contas que representam movimentações extra-orçamentárias que afetam, né, que eventualmente elas transitam pelo caixa. E isso vai afetar o meu resultado. Então, a gente precisa aplicar essas movimentações, débito e crédito, para que a gente consiga chegar no resultado fidedigno. Então, para a gente iniciar, né, o nosso treinamento, a gente precisa aqui também começar a falar sobre os nossos documentos de suporte. Para elaborar a DFC, nós vamos precisar de documentos de suporte, eu vou citar aqui cada um deles, tá? E a gente precisa lembrar também que todos esses documentos que facilitam a nossa conferência e elaboração, esses documentos precisam ser também conferidos se os saldos estão equivalentes ao meu sistema oficial de contabilidade, o SIGEP. Então, para isso, eu vou começar aqui a compartilhar a tela. No nosso site de contabilidade, lá no site da contabilidade, você vai aqui em procedimentos. Em procedimentos, a gente tem manuais. Aqui em manuais, você vai clicar e você vai em manual de conferência das demonstrações contábeis. Aqui você vai baixar o manual, a parte 4, que é da demonstração de fluxo de caixa, ok? Então, eu já baixei, só que estou indo no site para a gente ver onde a gente busca. Depois, a gente vai aqui também no site, vocês vão entrar no Driveport, vai entrar no Driveport, para buscar os demais documentos de suporte. A gente precisa do balancete de verificação, tá? Do balancete de verificação mês 12. A gente precisa do quadro de detalhamento de despesa, o QDD, tá? Aqui, olha, a gente vai precisar dele. A gente vai precisar também do demonstrativo de restos a pagar. Aqui, restos a pagar. A gente tem o RPNP, demonstrativo de RPNP, e a gente vai em restos a pagar também demonstrativo. Então, só recapitulando, aqui é para a gente saber onde busca, tá? No site da contabilidade, a gente vai no Driveport, clica no ano que você deseja, né, do encerramento, e aí você vai buscar esses documentos de suporte. A gente vai precisar do anexo 10 por natureza. O anexo 10 a gente vem aqui em Lei 4.320, a gente pega aqui anexo 10, tá? E aí a gente vai precisar do balancete contábil, do quadro de detalhamento de despesa, o QDD, e o demonstrativo de execução de restos a pagar processados e não processados. E o nosso manual, né, de conferências demonstrativos contábeis. Então, aqui a gente está falando e munindo de coisas que a gente precisa para iniciar a nossa conferência, ok? Aqui está o nosso manual, né? Ele pegou lá no site e baixou. Manual de conferência das demonstrações contábeis. No manual, a gente tem o detalhamento de cada fluxo, explicando, conceituando, né? E aqui os documentos de suporte também estão detalhados aqui, tá? O documento de suporte para elaboração.
São o anexo 10, o QDD, o balancete e o demonstrativo de execução de restos a pagar. Beleza. Aqui tem como que você vai tirar, onde você vai. E nós vamos lá para o finalzinho, aqui. Aqui no finalzinho a gente vai começar a mostrar as colunas, né? E aqui vai estar a discriminação do que a gente precisa utilizar. Eu vou abrir aqui a DFC, para a gente também observar. Vamos conhecer ela primeiro, né? Então, aqui é a demonstração de fluxo de caixa, a gente tem aqui uma descrição. A DFC, né, ela tem um quadro principal, ela tem as suas subdivisões, ela tem um quadro principal, ela tem um quadro, um anexo 1 das transferências recebidas e concedidas, ela tem também um anexo que é dos desembolsos de pessoal e demais despesas, e a gente tem também um quadro de juros e encargos da dívida. Então, nós temos aí 4 quadros. O quadro principal, de transferências recebidas e concedidas, de desembolso de pessoal e demais despesas por função, e o quadro de juros e encargos da dívida. Então, nós temos esses 4 quadros. Aqui é o quadro principal. A gente tem aqui o cabeçalho, aqui a descrição, né, por fluxo, olha, o fluxo de caixa das atividades operacionais. Aqui a notinha. Essa coluna você identifica o número da nota e você vai detalhar ali nas notas explicativas, a numeração. Aqui, de janeiro a dezembro, que é o exercício, né? E aqui o exercício anterior que se refere. Então, nós temos também, nesse quadro principal, a especificação, né? Detalhamento, que é por ingresso, olha aqui, a primeira parte que é por ingresso, e a segunda que são os desembolsos. Aí separa mais um fluxo, né? O fluxo de atividades de investimento, também é separado por ingressos e desembolsos. E o terceiro e último fluxo, que é o fluxo de atividade de financiamento, também separado por ingressos e desembolsos. E aqui no finalzinho a gente tem a geração líquida que ocorreu durante o exercício, né? Que é a soma desses 3 fluxos aqui. E nós temos o caixa equivalente de caixa inicial e o final, né? Então, esse é o layout do quadro principal. Eu vou demonstrar, nós vamos falar primeiro do quadro principal, depois a gente vai demonstrando e vendo, né, os demais anexos, ok? Então, aqui no quadro principal, que a gente tem vamos falar dos ingressos, a gente vai começar a visualizar como preenchê-lo. Então, a gente vai lá no nosso manualzinho e identificar como que a gente vai preencher esses valores aqui da nossa DFC. Então, aqui a primeira linha, a gente vai falar sobre as receitas tributárias. As receitas tributárias, antes de eu prosseguir, eu só queria frisar que né? O layout oficial do NCASP, ele traz para nós apenas ali o item outras receitas derivadas e originárias, né? E a gente tem no IPC, que embora ele não seja uma legislação oficial como o NCASP, né? Ele traz outros ingressos operacionais e de um ano anterior. Mas para a nossa realidade, e para que fique claro para aquela pessoa que vai pegar esse demonstrativo, que existem essas interferências, né, de contas e que elas não são receitas. Então, a gente optou por detalhar para que fique bem claro, né, para o usuário ele identificar o que são outras receitas e aquilo que são outros ingressos operacionais. Então, a gente separou aqui, tá? Para que vocês consigam entender essa outra linha que a gente criou aqui no demonstrativo. Está amparado pelo IPC e também para que fique melhor para a interpretação do usuário. Então, vamos lá. Primeira linha, ela diz a receita tributária. Então, a gente falou que tudo que a gente vai colocar aqui, né, são aqueles ingressos e os desembolsos. Então, a gente precisa buscar. E o nosso primeiro documento de suporte, que a gente vai precisar para preenchimento aqui, ele vai ser o MCDC. A gente pega aqui. E aqui no MCDC a gente vai olhar, olha, para a receita tributária, nós falamos
aqui para a conferência, a gente vai ter quais são as contas. Contas contábeis 62, 12, 62, 13, né? Totalizadores. Mas a gente precisa o detalhamento aqui, ó, pela natureza da receita. Aqui nós não temos observações nessa linha, nós não temos nenhuma exclusão, né? Então, a gente já vai lá para o nosso anexo 10 buscar a natureza 11 e a natureza 7.1. Então, a gente vai para o nosso anexo 10. Aqui no nosso anexo 10, eu já pintei para facilitar. A gente já pegou aqui, ó, de verdinho, já pintou, olha aqui o 11, né? 7.1 a gente não tem. E é interessante a gente observar as deduções, né? Porque lá em cima, no anexo 10, a gente tem ali as receitas e a gente também tem as deduções que deverão ser consideradas. Então, nós temos aqui dos tributos, né? A gente tem as deduções da receita do Fundeb e a gente tem as deduções das transferências aos municípios. Também temos esse valor aqui. Então, vamos lá para verificar se a gente consegue chegar a esse valor, né? Vou colocar aqui do ladinho. Vou colocar aqui o igual. No anexo 10, vamos pegar então a nossa... Eu pintei de verde. A gente pega aqui nossa primeira receita. Vamos pegar as deduções, mais o valor que tá aqui já é um valor negativo, né, pessoal? Aqui, ó. Então, vou só... E aqui o outro valor. Enter ali. Problema só técnico aqui, mas o valor tá equivalente, olha. A gente chega ao mesmo valor. Ok? Mesmo valorzinho. Então, é dessa forma. Eu queria também mostrar um outro detalhe aqui, tá? Então, aqui para a receita tributária, a gente já separou, foi no anexo 10, pegou a natureza e colocou, e não tínhamos nenhuma observação. Só que quando a gente vem aqui para a receita patrimonial, a gente está... Olha aqui na receita patrimonial. Na receita patrimonial, a gente vai pegar tudo que for da natureza 1,3, né? Tudo que for da natureza 1,3 e da 7,3. Só que a gente vai ter algumas exclusões. Essas exclusões, a gente tem que observar, olha só, as exclusões por quê? Por causa da modalidade, né? Nós temos modalidade e nós temos esse detalhamento aqui. E aí a gente vai observar por que está excluindo aqui. Porque nós temos a remuneração de disponibilidade. Então, aqui embaixo, a gente tem uma linha específica de remuneração de disponibilidade. Então, quando a gente tem essa linha específica da remuneração de disponibilidade, a gente tem que trazer para cá o valor específico dela. Então, eu não posso jogar tudo que for 1,3 dentro de receita patrimonial. Eu tenho que jogar tudo que é 1,3 de receita patrimonial, excluindo as receitas 1,3 e 7,3 equivalente à remuneração de disponibilidade. Eu quis frisar porque toda a DFC, a gente tem que considerar essas exclusões e observações. E isso é que torna ela, né, assim, mais complicadinha. Por quê? Porque ela tem muitas regrinhas para serem aplicadas. Mas somente isso. Então, a gente vai continuar agora. Vamos fazer esse daqui? Vamos fazer esse daqui. Vamos. Eu vou passar agora. Vou passar pro próximo aqui, peraí. Bom, a gente já falou ali como preenche, né, esse quadro de ingresso nessa parte das receitas, né, olhando sempre a natureza da receita, né, e buscando no anexo 10, mas a gente também falou no inicinho sobre contas contábeis, as suas movimentações que interferem, que a gente precisa incluir aqui, que transitam pelo caixa. Então, a gente vai olhar no nosso manual, e lá no nosso manual vai ter o detalhamento das contas. Tudo aquilo que for movimento a crédito, nós vamos colocar na parte dos ingressos. E aquilo que for movimento a débito, nós vamos colocar na parte dos desembolsos.
Lembrando que a gente tem algumas contas que a gente busca o saldo final delas para incluir no demonstrativo. Então, a gente vai... E qual é o nosso documento de suporte para nós iniciarmos esse preenchimento, né? Aqui em outros ingressos operacionais, que a gente também explicou, ou por que colocamos essa linha, porque ela não é uma receita, e sim outros ingressos. Então, a gente vai buscar no nosso documento de suporte, que é o balancete contábil. A gente vai pegar aquelas continhas que tá no MCDC, vai aplicar o filtro no balancete. Eu já apliquei aqui para a gente ser um pouquinho mais rápido, tá? Coloquei a 113.5, que não tem mais esse banco de dados de 2021. 113.810 e 600 e fui colocando, filtrando. A gente vai focar nessa coluna de crédito para preenchimento desses outros ingressos. Então, a gente vai buscar aqui o totalizador, vamos pegar aqui, né? Colocar o igual, buscar aqui o totalizador, né? Vamos somar, e essa continha de outras obrigações de curto prazo entre o FSS, ela é o saldo final, tá? Então, a gente pega aqui e vai dar um Enter, e chegamos ao valor de outros ingressos operacionais aqui, beleza? A gente chegou aqui a esse valor. Agora, a gente vai para a parte dos desembolsos, para a gente ver como preenche. Vamos pegar aqui, aquisição. Aí a gente já vai passar para mostrar os anexos que nós temos, beleza? Então, a gente aqui, olha, nessa parte, desembolso não, vamos falar primeiro das transferências, tá bom? Vamos falar das transferências correntes recebidas, que aí a gente já fala do anexo 1. Então, esse valor aqui, ó, de transferências correntes recebidas, a gente tem que abrir o anexo 1 e falar sobre ele, preenchimento, detalhamento. Aí, o total do anexo 1 vem aqui para essa linha de transferências correntes recebidas. Então, vamos para o nosso anexo 1. O nosso anexo 1, ele trata sobre as transferências recebidas e transferências concedidas. Aqui nós temos a nomenclatura, né, daquilo que é recebido, das transferências concedidas, divididos em intergovernamentais, em intra e outras transferências. A coluninha das notas para numerar. Aqui a coluna do exercício atual, né, que a gente está preenchendo, e a do exercício anterior. A gente coloca aqui, identifica o período que essa demonstração está sendo referente e a do exercício anterior, o período anterior. Então, a gente vai iniciar aqui, né, o preenchimento com as transferências recebidas. Então, nós vamos começar aqui as transferências da União. Então, para isso, a gente pega o nosso MCDC, vai lá no anexo de quadro de transferências recebidas e vamos puxar a natureza referente às transferências e vai fazer o preenchimento. Então, aqui, quando eu falo de união, a gente tem que buscar a 171 e a 241. Então, qual é o nosso documento de suporte quando a gente está falando das transferências recebidas? Nosso documento de suporte é o nosso anexo 10 por natureza. Então, a gente vai pegar a 171, olha aqui. Eu já vou colocando lá no demonstrativo, que aí a gente consegue ser um pouquinho mais rápido. Então, a gente vem aqui, vai colocar o igualzinho. Tá, o igualzinho. Lá no nosso documento de suporte, vai buscar 171. Aqui. 171, também tentei pintar, porque é tanta informação. Aqui, 171, mas aí nós não temos a 241. Temos a 241. 241, mas lembra que eu falei também que a gente está observando sempre as deduções? Então, a gente vai olhar lá na linha deduções, vai verificar se tem a dedução do 171. Temos dedução, então a gente vai somar, colocar ali a dedução, olha. Já está negativo, a gente não tem a dedução da 241. E a 171, as deduções das transferências ao município, temos também. Então, a gente vai aqui e chegou o valor da união aqui, tranquilamente. Então,
conseguimos preencher as transferências, né, recebidas, ó, o valor está equivalente, com o nosso documento suporte anexo 10. Perfeito. E as concedidas? Vamos fazer também as concedidas? As transferências concedidas, a gente precisa observar o nosso quadro de detalhamento de despesa e os restos também, para verificar se tem alguma coisa lá, né, se foi transferido alguma coisa. Então, a gente vai buscar o nosso QDD, vai olhar no nosso manual qual é a aplicação para a gente fazer esse filtro. Olha, a gente precisa das naturezas 3320, 3322, 4420, 4422. Não temos nenhuma exceção, né, nenhuma observação aqui referente à união, e a gente vai para lá para aplicar esse filtro. Então, a gente sempre vai olhar aqui a categoria econômica, o grupo, né, e o grupo da natureza da despesa. Então, a gente vai pegar o QDD aqui, pessoal. Vamos aqui. Qual a coluna? A gente pega o QDD, a gente pode ocultar esse monte de coluna, porque a gente tem falado, né, que a DFC, a gente não são os desembolsos, né, então a gente está falando das saídas. Então, a gente vai ocultar esse monte de linha do QDD e vai colocar aquilo que nos interessa, que é exatamente a linha das despesas pagas, né, durante o exercício. Então, a gente pegou aqui, a gente não precisa de fonte, vou ocultar também, para ficar bem chutinho aqui. Então, a gente vai precisar da natureza. E lá na natureza, eu vou usar aqui que a gente vai, eu vou colando aqui na minha cola, porque eu não preciso voltar. Mas aí vocês olham no MCDC para ver qual que é a natureza que a gente precisa incluir aí. Beleza. Então, das transferências concedidas da União, a gente precisa dar 3. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai filtrar. A gente precisa 3 e 4. Então, a gente não quer 31. Por que a gente não quer 31? Porque 31 vai entrar lá em pessoal, né? Não quer 32, não quer 45, não quer 46 e não quer 99. A gente quer 3 e quer 4. Beleza. Agora, a gente vai filtrar a modalidade. A modalidade, a gente tem que filtrar aqui na modalidade, a modalidade 20, a modalidade 22. Nós não temos modalidade 22, só a 20. E o elemento de despesa, para a gente não tem a necessidade de aplicação desse filtro. Então, olha o valor que a gente chegou ali. 1.513, né? Que é exatamente o meu valor que está aqui. Então, a gente coloca um tal aqui. Vai lá no QDD, que a gente aplicou o filtro, né? E coloca ali o totalizador para a gente visualizar. Perfeito. Então, é exatamente isso aqui. Então, no quadro de transferências recebidas e concedidas, a gente também vai observar no MCDC e aplicar esses filtros. A gente já aplicou o da receita, né, das transferências recebidas e também agora das transferências concedidas, observando, né, as naturezas da receita e das despesas. Então, vamos seguir lá no nosso quadro principal, que aqui foi aquela linha que o total aqui, tá? O total, olha, das recebidas, ele vai lá para a nossa linha do quadro principal. Olha só, 26.671 veio para cá. Ele é a somatória de todas as transferências que foram recebidas. Beleza, então a gente já resolveu os pontos principais aqui, né, da receita, das transferências, de outros ingressos. Então, agora a gente vai para os desembolsos. E aqui nos desembolsos, quando a gente pega aqui essa linha, ó, pessoal e demais despesas, a gente já vai para o anexo 2. Então, o resultado do anexo 2 vai ser a somatória aqui, vai vir para cá. Então, a gente já vai para o anexo 2, conhecer um pouco desse anexo 2, o quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função, tá? E aí, qual que é essa diferença? Aqui, nós temos as funções, né? Esse quadro de pessoal e o detalhamento dele por função. Então, nós temos função legislativa, judiciária, e ele vem todo esse detalhamento aqui. Nós temos a coluninha da nota e aqui a identificação do exercício dele. Perfeito. Então,
Como a gente está falando de desembolso, o nosso documento de suporte será o nosso QDD, ok? A gente também sempre tem que estar ligado e estar pensando, né? Eu vou tirar aqui, pessoal, o filtro, tá? A gente sempre tem que estar ligado e estar pensando que houve também saída lá em restos. Então, a gente sempre tem que estar olhando se não tem coisa lá no resto. A gente vai ver agora, vai descobrir agora. Beleza. Então, aqui tá sem filtro e a gente vai começar a aplicar. No nosso MCDC, ele diz o seguinte, né? Para a gente colocar aqui, olha, a função 1, aqui, gente, pessoal, é porque isso aqui tá tudo junto, porque não mesclamos, tá? Tá com errinho, mas vamos lá. A gente precisa aplicar o filtro, olha só, aqui a gente tem as naturezas e a gente tem aqui as funções. Então, quando a gente pega o nosso documento de suporte, que qual documento é o QDD, a gente vai aplicar os filtros. O primeiro filtro que a gente vai aplicar é exatamente o filtro da função. Então, a gente limpa aqui e vamos preencher o primeiro filtro aí, que é o da função legislativa, que é a função 01. A gente aplicou a função 01, já tem um filtro aqui, né, da 01, e aí a gente vai para a natureza. Na natureza, a gente tem que aplicar o filtro desse quadrinho olhando na nossa colinha do MCDC, tá? Então, quais são as naturezas que vão estar entrando aqui? A gente vem aqui, né, analisando aqui o grupo, e vai filtrar tudo que eu tenho 31 e tudo que eu tenho 33. Não vai entrar 44, aqui a gente está falando de pessoal, despesas com pessoal e demais despesas, mas não 44 e nem 99. Então, filtramos 31 e 33, ok. Aplicamos aqui. Aí, a gente vai aqui para modalidade. A modalidade de aplicação, a gente tem elencado lá várias, né, no nosso MCDC. O que entra aqui dentro? É porque eu tô com a colinha, mas vocês podem estar indo lá, ó, e olhando aqui a modalidade, pessoal, ó, 71, 74, 93, ó, olha a modalidade. Então, a gente vai no nosso quadrinho e vai aplicar agora a modalidade, tá? Não vai entrar aqui 50, não vai entrar aqui 91, então só vai entrar 90, ok. Referente ao elemento de despesa, a gente não precisa aplicar filtro. Então, a gente só precisou aplicar o filtro da natureza aqui, ó, o 33 e da modalidade. Beleza? Ok. Só que aí, lembra que a gente falou também da execução dos restos, que houve pagamento? Então, a gente vai lá no demonstrativo de execução de restos, vai fazer o quê? Primeiro filtro que a gente vai aplicar no desembolso, a gente vai aplicar o filtro da função. A gente está buscando a 1, ok? Aplicamos o filtro 1. Vamos para a natureza da despesa. Então, a gente viu que a gente vai precisar de tudo que é 31 e 33. Aplicamos o filtro de tudo que é 31 e 33. A modalidade, tudo que é 90, não entra 91. Então, a gente vai colocar OK. E aí, aqui a gente vai ter, ó, interessa para gente apenas aquilo que foi pago durante o exercício, né? Então, se interessa tudo para a gente aquilo que foi pago, a gente aplica aqui esse filtrozinho com o totalizador aqui de tudo que foi pago, aplicado o filtro. Perfeito! Então, agora a gente vai para o nosso próximo, que é o demonstrativo de restos a pagar processados. A mesma coisa. A gente vai pegar aqui, vai aplicar o filtro da função, tá? Qual que é a função que a gente está buscando? A primeira linha, que é a função 1. Ok, função 1. Aí a natureza, a gente vai aplicar o filtro da natureza, tudo que é 31 e 33, ok. Depois a gente vai aplicar a modalidade, 90, ok. Aí a gente vai para a coluna, né, de pagos, tirar aqui, deixar bem tudo aquilo que foi pago. E aí a gente vai montar o nosso somatório lá, dessa linhazinha. Como que a gente vai fazer? Ó, para dar esses 345, então a gente vai colocar aqui o igual, vai pegar o nosso documento de suporte que a gente já aplicou o filtro. Primeiro nós vamos pegar o QDD, ó, o total dele, mais vai pegar o demonstrativo de RPNP,
mais, e vai pegar o de RPP, tudo aquilo que foi pago. Beleza, olha aí. Olha aí o valorzinho. Então, para a gente preencher o anexo 2, tá? Que ele é o quadro de desembolso pessoal e demais despesas, por função. Então, o principal filtro, a gente aplica o filtro da função, inicia por função legislativa 01, e vai aplicando a natureza da despesa referente à despesa com pessoal e demais despesas. Né? Sempre observando isso daí, o grupo da natureza de despesa e a modalidade. Aplicou, vai fazendo isso um por um. Aqui o objetivo é ver como preenche, como confere. É claro que a gente tem maior facilidade em aplicar isso no Excel, que já vai aplicando automaticamente com as fórmulas. Inclusive, nós temos um material de um treinamento que nós temos, que já tem as planilhas em Excel com filtro para que você possa aplicar. Aí você provavelmente terá que atualizar uma fórmula ou outra, mas já ajuda e já facilita. Aqui é para que você veja como que você faz manualmente mesmo. E aí vai aplicando as facilidades. Então, a gente já aplicou os desembolsos, conhecemos o anexo 2, né? Tudo aí bonitinho. Agora, a gente vai conhecer o anexo 3. Vamos voltar, na verdade, para o principal, para a gente ir olhando as linhas, né? Então, aqui a gente já verificou que lá naquele quadro de pessoal e demais despesa, o total dele vai vir aqui, tá? Para essa linha aqui, para essa célula. E aí, a linha de juros e encargos da dívida, esse 107 aqui, ele se refere ao anexo 3. E aí, a gente tem mais uma aplicação de filtro para acrescentar. Então, a gente vai olhar o anexo 3 e vai observar aqui como é que ele é composto, né? Então, a gente tem juros e correção monetária da dívida interna, da dívida externa e outros encargos da dívida. Aqui a gente tem a coluninha da nota para numerar, aqui a identificação do exercício e do exercício anterior. Beleza, então a gente vai olhar no nosso manual como preencher esse quadro. E aí é onde a gente verifica que tem mais uma aplicação de filtro. A gente já utilizou a aplicação de natureza de receita, natureza da despesa, as modalidades, né, dentro dessa natureza, que é interessante, o grupo de despesa. E a gente viu também no quadro anterior sobre a função. E agora, nesse quadro no anexo 3, né, a gente tem a subfunção também para observar. Então, a gente tem mais um filtro para ser aplicado aí. Então, olha só, para fazer essa primeira linha de juros e correção monetária da dívida, a gente precisa observar essa natureza, tá? Essa natureza da despesa e observar a função e a subfunção. Por que a gente tem que observar? Porque olha só, pessoal, quando você olha aqui essas naturezas, vocês conseguem verificar que são as mesmas naturezas? Vocês conseguem observar que são as mesmas naturezas de juros e encargos monetários da dívida externa? São as mesmas. O que diferencia, e olha só, a função também é a mesma. E o que diferencia é a subfunção. Então, por isso que tem uma aplicação da subfunção no filtro, ok? Então, observado aqui, a gente já tem qual é essa nossa natureza que a gente vai utilizar, né? E agora a gente vai para o nosso documento de suporte, né? A gente vai pegar lá o nosso QBD, vai limpar aqui, né? Que a gente estava com a aplicação de um filtro, né? De função, né? A gente vai limpar aqui. Aplicou tudo. E a gente agora vai filtrar. A gente está buscando tudo que é da função 28, né? Então, a gente vai aplicar o filtro, tudo que é da função 28. E a gente vai buscar duas subfunções. Então, a gente vai abrir o filtro aqui e vai aplicar a subfunção 843 e a 841, que não tem. Então, só temos a 843. Aplicamos aqui função e subfunção, tá? Aí, a gente vai aqui para
natureza da despesa, ok? Então, aqui na natureza da despesa, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar identificar qual é, né, para encaixar nesse filtro. E aqui a gente tem somente a 32 e a 46. Então, 31 não entra. Por que a 31 não entra? Porque ela já entrou no outro quadro. Então, aqui a gente está falando de juros, né, específico, correção monetária. Então, 32 e 46. Aplicamos, ok, 32 e 46. Vamos para a modalidade. Aqui a gente tem modalidade 90, 95, 96, mas a gente só tem, do exercício, só foi a 90. Então, perfeito. Então, aqui, e aí o outro detalhe é o elemento, né, da despesa que a gente precisa aqui aplicar o filtro. A gente precisa aplicar o filtro e nessa aplicação do filtro a gente vai verificar que não temos 71. A gente tem 21, a gente tem 22, mas a gente não tem esse para aplicar o 71. Então, a gente vai aplicar, aí aqui eu vou tirar aqui que é 0. Opa, vou tirar o que é 0, vamos deixar só o que foi pago. Então, aqui a gente já filtrou, beleza? Vamos dar uma olhadinha para ver se não foi pago, né, de restos, nada nesse sentido. Então, a gente vai limpar aqui o filtro, beleza? Tava já com filtro, limpando o filtro aqui, limpando o filtro. A gente também tinha aplicado função aqui também, né? Aqui. Aí, vamos lá. Aplicar a função. Qual que é a função que a gente está procurando? A 28. A subfunção que a gente está procurando, é a 841 e a 843, ó, a gente não tem nem a 841 e nem a 843. Então, aqui a gente não vai filtrar nada, né? Então, falando de restos a pagar não processados, não tem. Então, vamos para o restos a pagar processados. Vamos ver se tem. Aqui tem uma função já, ó, pessoal. Vou tirar aqui e vou colocar. Então, a gente busca aqui função. Não tem função 28, então eu já não tenho valor. Então, para isso, a gente chegou ao valor de 107, né? 107. Então, a gente vai lá no nosso fluxo demonstrativo. E não deu 107, então tem algo mais. Vamos verificar. Deu 105. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que está puxando a mais? Não tem 22. Não tem 22. Bom, aí olha só, vou até voltar aqui, porque foi interessante. Se ficar salvo, é até legal para a gente visualizar. Por que que o valor aqui, ó, deu 107? Quando eu já fui para minha colinha, né? Como é extenso, eu já deixei já os valores, aqui deu 105. Aí, opa, mas o que aconteceu? Aí, quando a gente volta para o QDD, aí eu vou revisar os filtros, né? Aí, o que eu fiz? Voltei aqui, vamos lá. Função 28, ok. Subfunção 843, ok. Aí, fui para a natureza. Aí, 32, ok. Modalidade 90, ok. Aí, quando eu falei do elemento, aqui tem 21 e 22. Aí, eu vim checar no MCDC. E aqui no MCDC, ó, pode observar, ó, eu tenho 21, 25, 74, 75, 73 e 23. Eu não tenho 22 e eu apliquei o filtro. Então, eu venho para cá, para o QDD, ó, não tenho 22. Tiro o 22 e olha quanto que deu? 105.518. Exatamente o valor dele, 105.518. Então, é a aplicação do filtro, né? Então, aqui o total, gente, aplicando esses filtros, o total aqui vai vir aqui para a nossa linha de juros e encargos da dívida. Então, pessoal, a DFC, ela é muita atenção na aplicação dos filtros, tá? Volto a falar. A gente tem o MCDC, que dá todo esse suporte, a aplicação desses filtros. A gente tem uma planilhazinha de Excel para facilitar, né, a conferência. Está disponível no site, que você pode observar, atualiza ali alguma fórmula. E se achar uma outra forma também, né, de
tornar mais ágil essa conferência, melhor ainda. Mas aqui foi o detalhamento em como preencher, ok? Então, é o que a gente tinha para hoje na DFC. Obrigada.